Oi, pessoal. Aqui é o Júlio, professor de ciências, e esse é o nosso primeiro vídeo em complementação às atividades. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a matéria e as propriedades da matéria, que é o assunto da nossa atividade número 7. Então, inicialmente, tudo que existe em todo o universo é formado basicamente por dois elementos, matéria e energia. Qual é a diferença entre esses dois elementos? A matéria é tudo que tem massa, e a massa é uma característica que pode ser medida em uma balança e que possui volume, ou seja, que ocupa um lugar no espaço. Já a energia não possui massa e nem volume. Existem vários tipos de energia na natureza, no universo, por exemplo, calor, luz, som, entre vários outros, e nenhum tipo de energia possui massa, ou seja, a gente não pode medir a massa de uma certa quantidade de calor ou de luz em uma balança, e nenhum tipo de energia também ocupa lugar no espaço, ou seja, não possui volume. Então, essa é a diferença entre esses dois elementos, a diferença básica. Matéria possui massa e volume, e energia não possui massa e nem volume. Então, se você está lendo essa atividade em uma folha de papel, se você está em uma cadeira, usando uma caneta, tudo isso é feito de matéria, além do seu próprio corpo e até do ar que você respira. Até o ar que a gente respira são feitos de matéria. Portanto, mesmo coisas como o ar que a gente não enxerga são feitos de matéria e tem formas muito simples da gente comprovar isso. Se você tiver em sua casa uma daquelas balancinhas de cozinha e um balão, você vai provar facilmente que o ar é feito de matéria. Se você pesar esse balão vazio e depois encher o balão e pesar ele novamente, você vai ver que teve diferença de peso na balança ou de massa. Isso está provando que o ar que você colocou ali dentro tem uma massa. Então, já provou que o ar é feito de matéria. E o segundo fato é que quando você soprou o ar do seu pulmão para dentro do balão, se esse balão inflou, é porque o ar ocupou um espaço ali dentro, ocupou um volume ali dentro. É a segunda prova de que, inclusive, o ar também é feito de matéria. Existem três conceitos que a gente precisa diferenciar: matéria, corpo e objeto. Então, matéria, como eu já falei, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, possui volume. Corpo é uma porção limitada de matéria, ou seja, é uma porção finita, é uma determinada porção de algum tipo de matéria. E objeto é um corpo trabalhado ou uma matéria também trabalhada e que apresenta alguma utilidade para nós, seres humanos. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma pepita de ouro como um exemplo de matéria, uma barra de ouro vai ser um corpo, porque é uma porção limitada de ouro, não é uma porção infinita. A pepita também pode ser considerada um corpo, porque ela também é uma porção limitada. E por fim aqui, uma aliança de ouro é um objeto, porque foi aquela matéria bruta trabalhada para ter alguma utilidade para nós, seres humanos. A matéria possui algumas propriedades que a gente pode dividir em dois grupos: propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais são as propriedades que qualquer tipo de matéria apresenta. A gente já falou de duas propriedades gerais dessas, a massa e o volume. E além dessas, existem outras, como a inércia, a elasticidade, a compressibilidade, a divisibilidade, a impenetrabilidade. A inércia significa que a matéria conserva o seu estado de repouso ou de movimento a menos que uma força atue sobre ela. Então, por exemplo, se uma cadeira está parada em algum lugar no chão, a tendência dela é permanecer parada, a não ser que alguém a empurre, exercendo uma força sobre ela. Fora isso, ela vai permanecer parada. Isso significa inércia. Ou, se um objeto estiver em movimento, a tendência é ele permanecer em movimento retilíneo, a menos que alguma força atue sobre esse objeto para mudar a trajetória do movimento dele ou para fazer ele parar. A elasticidade significa que os corpos possuem a propriedade de voltar à forma e ao volume originais, cessada a causa que deformou esses corpos.
Então, se eu tenho um balão vazio e coloco uma certa quantidade de ar dentro dele, ele vai alterar a forma, vai aumentar de volume, mas se eu estourar ou se eu abrir esse balão, o ar vai escapar e ele vai voltar à forma original. Então, isso é a elasticidade. A compressibilidade significa que os corpos possuem a propriedade de poder diminuir de tamanho sob a ação de forças externas. Então, um corpo, quando é comprimido, ele pode ter o seu volume diminuído sob a ação dessa força externa que está comprimindo ele. A divisibilidade significa que a matéria pode ser dividida em diversas partes. Então, eu posso pegar uma barra de ouro e dividir em vários pedaços ou fragmentos menores. E a impenetrabilidade significa que dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Por isso que objetos ou a gente não atravessamos uma parede, por exemplo, só em cinema. Não é? É claro que para cada tipo de matéria, algumas dessas propriedades, principalmente elasticidade, compressibilidade, elas vão variar. Então, por exemplo, um balão de borracha possui uma elasticidade muito maior do que uma barra de ferro. Dependendo do tipo de matéria, então a taxa dessas propriedades pode ser variável, não é igual para todo tipo de matéria. Já as propriedades específicas, elas são características de determinado tipo de matéria, ou seja, elas servem para identificar, inclusive, algum tipo de matéria e diferenciando aquele tipo de matéria de outros tipos de matéria. Então, cada material tem propriedades específicas e que a gente pode utilizar para determinadas funções, para fabricar máquinas, objetos, etc. Então, algumas dessas propriedades são a condutibilidade, propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, propriedades químicas e propriedades organolépticas. A condutibilidade se refere à propriedade da matéria de conduzir de forma mais fácil ou menos fácil calor e eletricidade. Então, cada material pode ser um bom ou mau condutor de calor ou de eletricidade. Quando o material é um bom condutor, ele vai ser chamado condutor. Quando ele é um mau condutor, ele pode ser chamado também de isolante. Então, como exemplo aqui, bons condutores térmicos, né, materiais que conduzem facilmente o calor, metais em geral, alumínio, ouro, prata, etc. Por isso, as panelas, por exemplo, são feitas de alumínio, de ferro. Por outro lado, bons isolantes térmicos, materiais que conduzem com dificuldade o calor. O isopor, né, ou seja, então são isolantes. O isopor, o amianto, madeira, borracha, etc. Então, por isso, as caixas para conservar bebidas geladas, por exemplo, são feitas de isopor ou tem uma camada de isopor. Bons condutores elétricos, metais em geral, cobre, alumínio, estanho, etc. Bons isolantes elétricos, ou seja, que não conduzem com facilidade eletricidade. Plásticos, silicone, borracha, vidro, cerâmicas, óleo, etc. Pensando nesses dois aqui, se você pensar em um fio elétrico, você vai entender facilmente por que eles são feitos dessa forma, né? Um miolo feito de uma liga de metais, por exemplo, para conduzir a eletricidade, encapados por uma camada geralmente de borracha, né, ou plástica, ou algum composto de borracha, para isolar a eletricidade, para você poder manusear o fio com segurança. As propriedades físicas. As principais propriedades físicas são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. O ponto de fusão é a temperatura em que um determinado tipo de matéria passa do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, ponto de fusão da água, 0 graus centígrados. Se a gente tem uma pedra de gelo no freezer, um freezer ou congelador, e ele está em temperatura abaixo de 0 graus, ou seja, está em temperatura negativa, se a gente tirar e colocar ele em temperatura ambiente, uma pedra de gelo, ela vai derretendo quando ela começar a atingir 0 graus centígrados, ou seja, então ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então essa temperatura 0 graus é o ponto de fusão da água. Cada matéria vai ter um ponto de fusão diferente. Então, por exemplo, já o açúcar
vai ter um ponto de fusão de 185 graus centígrados. Então, quando uma cozinheira coloca açúcar numa panela para fazer uma calda, ele vai começar a derreter quando atingir essa temperatura de 185 graus centígrados. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso, né, ou seja, de vapor, através da ebulição, através da fervura. Então, por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus centígrados, ou seja, quando se coloca uma panela com água no fogo para ferver essa água, a temperatura vai subindo e quando atinge 100 graus centígrados é que ela vai iniciar a fervura, vai começar a passar para o estado gasoso. Já o ponto de ebulição do ferro, por exemplo, uma barra de ferro, para derreter e começar a ferver, vai ser 3.000 graus centígrados. E por fim, a densidade é a relação entre a massa e o volume que essa massa de matéria ocupa no espaço. A densidade a gente vai calcular dividindo-se a massa de um corpo, por exemplo, pelo volume que ele ocupa, através dessa fórmula. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A massa, a unidade de medida de massa é grama, ou os seus múltiplos, né, quilograma, etc. E o volume é medido em centímetros cúbicos. Então, a unidade de densidade vai ser grama por centímetro cúbico. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro puro e meço a massa dessa barra de ferro em uma balança e consigo calcular o volume que essa barra ocupa no espaço, dividindo essa massa pelo volume, eu vou ter a densidade do ferro, através dessa fórmula aqui, usando essa fórmula. E cada tipo de matéria também, é claro, vai ter uma densidade diferente. Então, se eu tenho 1 kg de ferro e tenho 1 kg de algodão, é claro que o ferro vai ocupar, 1 kg de ferro vai ocupar um espaço muito menor do que 1 kg de algodão, porque o ferro tem uma densidade maior. Então, a densidade vai se refletir também no volume que uma determinada porção de um tipo de matéria ocupa. As propriedades químicas, elas estão relacionadas aos tipos de transformação ou de reação química que cada tipo de matéria pode sofrer, né? Ou seja, elas se relacionam à maneira de reagir de cada substância. Então, por exemplo, uma barra de ferro exposta à chuva, ela acaba enferrujando porque o ferro sofre facilmente uma reação química com oxigênio presente no ar atmosférico, é uma reação de oxidação. Já um pedaço de vidro, por exemplo, não sofre oxidação da mesma forma que o ferro, por suas características químicas, né? Pela característica química de cada um desses materiais, eles vão sofrer reações químicas diferentes ou então não vão sofrer determinado tipo de reação química. Então isso tem a ver com as propriedades químicas de cada tipo de matéria. E por último, as propriedades organolépticas. Esse tipo de propriedade são as propriedades que impressionam ou causam impacto, pelo menos em um dos nossos sentidos. Ou seja, são as propriedades que a gente pode perceber através dos nossos sentidos: tato, visão, audição, olfato, etc. Então, alguns exemplos aqui. Por exemplo, a cor. A cor de um objeto ou de um determinado corpo, né, de um tipo de matéria. Pode ser colorida, pode ser incolor, e essa propriedade a gente percebe através da nossa visão. Então, é uma propriedade organoléptica. O brilho. Tem objetos que emitem brilho quando são iluminados, outros não, são mais opacos. E essa outra característica também que a gente percebe através da visão. O sabor. Uma substância pode ser insípida, sem sabor, como, por exemplo, a água totalmente pura, ou sápida, né? Possui algum sabor. Essa propriedade a gente vai perceber, obviamente, através do paladar. Odor. A matéria pode ser inodora, ou seja, não possui cheiro, ou pode ser odorífera, possui algum cheiro. É uma propriedade que a gente vai perceber através do nosso olfato. E a forma. A matéria pode possuir vários formatos e podem ser modificados também. E essa propriedade a gente pode perceber tanto através da nossa visão, quanto através também do tato. Então é isso, pessoal.
Leiam com bastante atenção o texto antes de fazer a atividade e qualquer dúvida eu estou à disposição no grupo de WhatsApp. Um abraço, até o próximo vídeo.